Legal. Edu, obrigada mais uma vez. Eu vi as falas aí, a fala da Cris remeteu aí a um processo muito, muito especial e importante. Contar a história é muito importante para que a gente também entenda e tenha compreensão de que é um movimento que precisa ser feito, né? A gente está falando aqui com a CIF de uma mudança de paradigma que ela propõe, né? Nós ainda somos uma sociedade bastante hegemônica no sentido da saúde. A gente ainda entende saúde na perspectiva da assistência apenas, né? E a gente precisa, e aqui é o que eu proponho para conversar com todos que estão aqui, e a minha boa tarde, para que a gente pense nisso no nosso dia a dia. Eu vi que você colocou lá no chat, depois como é que a gente vai conseguir trabalhar isso, né, com o projeto no nosso dia a dia. Eu pergunto aqui a importância, e trago aqui a importância de a gente trabalhar esses conceitos que foram colocados aqui. A fala da Karen é muito importante, mostra o quanto nós temos uma visão, como eu disse, de uma sociedade hegemônica, mas também capacitista, né, com atitudes, por exemplo, do processo de envelhecimento ainda bastante difícil, né, de encarar esse processo e de entender a vitalidade, né, a doença, a deficiência ainda ela é considerada numa perspectiva bastante capacitista. Então, você colocou isso no começo, trouxe a questão dos conceitos, e é muito importante a gente então, da CIF entender que ela é uma classificação estatística que vai gerar indicadores muito importantes, mas que ela também traz esse conceito de funcionalidade e incapacidade, que são eles que permitem, exatamente porque ela tem essa estrutura biopsicossocial, são conceitos que permitem, de fato, fazer essa mudança de paradigma, né? Funcionalidade, na perspectiva trazida pela CIF, como a gente ainda, enquanto profissional de saúde, é formado nessa perspectiva biomédica, e, gente, avanços tecnológicos, obviamente que eles são extremamente importantes, né? Mas a gente precisa ampliar, porque o nosso foco, independente da área que a gente esteja, é a participação e o desempenho desse indivíduo. Então, entender funcionalidade nessa perspectiva é muito importante, né? E trabalhar esses conceitos independente de onde nós estejamos inseridos, quer seja na formação do profissional, na capacitação do profissional, em pesquisa, na gestão, na assistência. Esse conceito de funcionalidade, ele precisa ser, pode ser uma palavra mais forte, mas ele precisa ser disputado no dia a dia mesmo, né? Todos que estão aqui, de uma forma ou de outra, eles já foram trazidos para essa concepção da CIF, né? Já são aí meio que uns seguidores dessa discussão importante aí. Então, é muito importante, não só nessas frentes que eu falei, mas também com o próprio usuário em especial, né? Que ele tenha essa clareza de que o modelo biopsicossocial é o que, de fato, permite e assegura garantias de direito, acesso com integralidade, né? A universalidade da assistência e, principalmente, equidade, né? Que ele seja assistido de acordo com as suas necessidades, que as populações, que as pessoas sejam assistidas de acordo com as suas necessidades. Veja, a gente viveu e ainda está vivendo uma situação bastante séria com a pandemia, né? Negar a influência dos fatores ambientais, não o pior, acaba sendo isso, né? Porque a invisibilidade, a falta de informação, ela acaba naturalizando a desigualdade, né? Ela acaba aprofundando essa desigualdade, né? Então, nessa experiência que a gente teve do Covid, isso ficou muito claro, e isso precisa ficar exposto, né? Nós precisamos da vacina, nós precisamos de pesquisa para avançar em vacinas, nós precisamos da assistência dos profissionais de saúde, da testagem, leitos hospitalares, oxigênio, mas nós precisamos também, e isso era o mote, né, ficar em casa, isolamento social. Tem dados agora de 2021 dos movimentos de pessoas em situação de rua, que diz que só na cidade de São Paulo existem 66 mil pessoas morando nas ruas, né? Nós vivemos num país
onde quase 50% dos municípios eles não têm saneamento básico, né? E o que foi mais importante, e ainda é, né? Acesso à água, a sabão, a moradia, né? A gente tem pessoas que têm casa, mas que moram, às vezes, em cortiços. Veja, essa realidade, falar de saúde precisa incluir a realidade que a gente vive, né? Como eu disse, a falta de visibilidade disso, da realidade que a gente vive, ela contribui ainda mais para ampliar a desigualdade que já é bastante grande. Então, este conceito de funcionalidade, ele é fundamental, e eu repito aqui, ele precisa ser disputado mesmo no dia a dia para que a gente possa modificar, né? Para que a gente possa fazer essa mudança de paradigma fundamental. As políticas, elas são muito necessárias, essa política tem toda a expectativa e a esperança, como diz a Cris, é grande de que ela seja aprovada, mas para que de fato tudo isso seja colocado em prática, a nossa visão de saúde ela precisa também modificar e ser ampliada, né? Então, aonde nós estivermos inseridos, é meio que um chamamento mesmo para que a gente comece, se já ainda não faz, eu acredito que a maioria daqui já faça, mas trabalhar esses conceitos, né? Conceitos de funcionalidade e de incapacidade, né? A incapacidade não está na pessoa, a incapacidade, ela é originária de todos esses fatores em conjunto, né? E aí, fazendo a relação dos princípios que trazem a política que está sendo proposta, né? Com aquilo que a gente tem, a gente vai vendo a importância de criar um sistema de informação, como a Cris falou, a Cris trouxe a resolução do Conselho Nacional de Saúde, que ele dispõe sobre isso, que é a inclusão da CIF no sistema de informação em saúde, né? E do fortalecimento das políticas existentes, né? Ter um sistema de saúde baseado, ter um sistema de informação baseado na funcionalidade, ele permite assegurar políticas propostas, programas já existentes e criar outros, né? Então, a transversalidade trazida é um dos princípios trazidos pela CIF. Vou trazer aqui a Política Nacional do Idoso, né? Que ela propõe exatamente isso, né? A articulação dos Ministérios da Saúde, Tecnologia, Ciência, Inovação, Cidadania, são todos juntos, ensino, pesquisa, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um equipamento, por exemplo, necessário, importante na questão, na assistência ao idoso, que são os centros-dia, né? Eu moro numa cidade que, se a pirâmide demográfica ela não inverteu, ela está prestes, porque é uma cidade que tem um número de idosos alto aqui, né? Uma população de idosos grande, e nós não temos nenhum centro-dia aqui, que é um equipamento extremamente importante, no sentido de contribuir para que esse idoso, que tem uma restrição na sua autonomia, uma limitação na independência do dia a dia, nas suas atividades do dia a dia, ele possa permanecer com a família e passar o dia em espaços onde ele vai ter convivência e onde ele vai ter estímulos também, né? E o centro-dia, hoje, ele é da assistência social, né? Mas precisa de profissionais que são da saúde. Aliás, essa conversa entre profissionais da saúde, que geralmente estão lotados na secretaria, geralmente não, né? Estão lotados na Secretaria de Saúde, às vezes tem fonoaudiólogo, psicólogo em outras secretarias, mas geralmente estão lotados na Secretaria de Saúde, dificulte a presença porque eles são lotados nessa secretaria, num equipamento que é de uma outra secretaria. Então, veja o quanto essa transversalidade, né? Essa intersetorialidade, ela é dificultada naquilo que a gente já tem hoje, e a necessidade de que isso aconteça e que a CIF pode contribuir no sentido de tudo que foi dito aqui pela Luana, em termos de financiamento, operacionalização, recursos humanos, capacitação, que hoje tem que ser, né? O que você dispõe dali, o que você dispõe daqui, e aí o que acontece vamos tirando os direitos de um para dar direitos para o outro, né? A necessidade que a gente tem, então, de fato ter um sistema de informação que converse, né, que tenha uma linguagem sistematizada, né, que possibilite essa conversa. Eu trabalhei durante 30 anos
num centro de reabilitação aqui em Santos, né? Era profissional de um serviço de recuperação física. E a gente tinha essa dificuldade de ir para equipamentos que assistiam os idosos, por exemplo, centros de convivência, para fazer trabalhos e atividades, né? A gente tinha também uma atividade que era sair com os pacientes para ir para equipamentos, para locais aqui da cidade, parque, praia, né? Eu moro numa cidade de praia, e a dificuldade de conseguir um ônibus, que era de outra secretaria, toda vez que precisava de locomoção dos pacientes. Então, veja, essa conversa com a rede, esse trabalho, ele, de fato, ele favorece com um sistema como o que a CIF propõe, que é um sistema com uma linguagem sistematizada, né? A Política Nacional de Saúde Mental é outra situação. Estou trazendo exemplos, gente, mas a política de saúde da mulher, todas as políticas existentes, né? A situação trazida pela Karen, ela traduz bastante isso, né? Mas estou trazendo exemplos que hoje, para que a gente possa pensar no nosso dia a dia, como defender e também trabalhar nesse sentido, porque é possível, nos nossos municípios, nos locais onde a gente está inserido, fazer essas mudanças. É uma outra política que também precisa dessa conversa, então, a conversa dos CAPs, do usuário que está inserido no CAPs, com os outros equipamentos, né? A importância disso, desses que estão em situações de rua, né? Por conta da drogadição. Então, veja, habitação, moradia, educação, trabalho, como é que a gente faz essa conversa de forma... a Luana apresentou muito isso, você tem que dar condições, né? Ok, isso tudo é muito legal, mas como é que a gente coloca em prática? Então, a CIF, ela consegue gerar formas, né, como instrumento, de viabilizar essa transversalidade que a gente fala, né? Eu trouxe esse estudo que foi feito pelo Tom Shakespeare, que é um estudioso, é um pesquisador de estudos sobre a deficiência, e ele traz exatamente isso aqui, que eu não consigo enxergar a parte de cima, porque eu não estou conseguindo. Mas ele diz, esse estudo ele foi feito com uma revisão para a CID-11, né? A CID-11 que já está aí, ela traz uma seção suplementar de funcionalidade, sobre funcionalidade, e ele fez essas pesquisas, e essa específica com saúde mental, que ele diz que os dados que originados desses serviços, aquilo que eles, nos serviços, os usuários viviam, as experiências dele, não refletiam as experiências cotidianas das pessoas que vivem com os sintomas. Os usuários dos serviços relataram alívio quando definições diagnósticas ressoam e explicam as suas experiências. Alguns sentem que seu diagnóstico não se encaixa ou descreve as suas experiências, e, portanto, tem utilidade limitada, além de ser um exercício de tick box, de rotulagem e de categorização. Os sistemas de diagnóstico são projetados para médico. A pesquisa mostra que os rótulos, a linguagem, as descrições usadas nesse sistema podem afetar a autopercepção das pessoas, concepção, suas interpretações de como as outras pessoas veem, a implicação de ter um diagnóstico, incluindo o prognóstico e potencial para recuperar. A fala da Karen traduz muito isso, né? Nomear uma coisa, e reforçando o que a Karen trouxe, não é o mesmo que conhecer uma coisa. E, portanto, as categorias podem ser melhoradas ao ver os usuários do serviço como autores do conhecimento com os quais os outros têm algo a aprender. Com base nessas revisões, é que a CID-11, ela também vem no sentido de contemplar, a Karen também aí traz referências a respeito disso, né? A gente fala muito, enquanto profissional de saúde, do projeto terapêutico singular, né? A gente precisa de condições para a realização e para colocar em prática esse projeto terapêutico singular. A CIF, além dela funcionar na sua estrutura como um mapa mental, um raciocínio, ela também permite gerenciar e planejar isso, planejar estratégias de reabilitação, que tipo de recuperação eles precisam, que tipo de formação o profissional precisa.
eu tenho muita satisfação em dizer, eu sou fonoaudióloga, as últimas diretrizes curriculares da fonoaudiologia, ela tem lá no artigo 22, a CIF, como uma recomendação para ser utilizada de forma transversal na formação do profissional. A gente precisa formar com este olhar também, né? Aonde nomear uma coisa não é o mesmo que conhecer uma coisa, e a realidade da pessoa precisa estar ali, né? Onde ela está inserida, o território que ela vive, né? A visibilidade, então, né? Visibilidade é algo que permeia várias questões importantíssimas, desde isso que eu tinha dito, da questão de reforçar as desigualdades e aprofundá-las, né, para a gente não ter informações, por não ser visível, então a gente vai naturalizando aí essa desigualdade, mas a visibilidade de situações específicas, né? Um sujeito, uma pessoa que está num serviço de recuperação, ele entra com o CID, ele sai com o mesmo CID ao final, mesmo ele estando inserido, mesmo ele estando indo para a escola, menos ele tendo trabalhado, né? Ele consta do mesmo CID, né? E aí eu trouxe aqui algo que eu acho bastante importante, também só como exemplo, aquilo que a gente já tem de informação, os instrumentos que já existem de informação, e aí, de repente, pensar a política já inserindo nessas informações que a gente já tem. Isso já também era uma discussão que a gente trazia lá na época do Conselho Nacional. Eu lembro que na época estava sendo lançado o ESUS, então teve uma discussão nossa importante de incorporar a CIF no sistema de informação. A CIF, a Cristina Brasil trouxe a resolução 452. Essa resolução proporcionou que a gente realizasse duas oficinas, uma no Congresso da Abrasc e outra na Conferência de Determinantes de Saúde, em Curitiba, e um dos convidados para essa oficina era da atenção básica do Ministério da Saúde, e uma das questões que ele levou, mas infelizmente as mudanças políticas todas que ocorreram depois de 2016 não permitiram, mas era incluir a CIF nos procedimentos e em tudo que tinha na atenção básica. Então, olha, da saúde do trabalhador, o SINAM, né? Que essa ficha aqui é da PAI, da perda auditiva por ruído, né? Então, veja, a gente tem o CID, que a pessoa chega, a gente tem informações, e é só o CID que vai para o sistema de informação, mas as informações que a gente tem da pessoa, né? Então, assim, as informações pessoais, né? O emprego, como é que está a situação dele no mercado de trabalho, né? O tempo de exposição, a gente sabe que as questões ocupacionais, elas são originadas no trabalho, as doenças ocupacionais são geradas no trabalho, então, ela tem essas informações sobre o tempo de exposição, o regime de tratamento, se é hospitalar, se é ambulatorial, que tipo de intervenção ele precisou, né? A evolução do caso, como se deu essa evolução, que tipo de alteração trouxe, né? De que tipo de deficiência, né? E fala também de outras questões que envolvem esse diagnóstico que ele tem de alterações da função. Veja, nós temos essas fichas de notificação, né? Estou trazendo essa como exemplo, mas tem outras que podem ser já ajustadas à luz da CIF, né? Codificando, utilizando a CIF para gerar informação no sistema. Imagine esse tipo de dado sendo incluído no sistema de informação, o quanto, nesse caso específico no trabalho, a gente pode fazer ajustes importantes aí para a saúde da pessoa, para a saúde do trabalhador, né? E a sustentabilidade, que é outro princípio que traz a política, né? E que aí visa a proteção, potencialização da funcionalidade humana. Veja, nós estamos, e isso é um fenômeno global, a expectativa de vida aumentando, e no Brasil isso tem sido muito rápido. Enquanto os países desenvolvidos levaram um século para envelhecer, nós, da década de 80 para cá, isso tem sido muito rápido. Nós envelhecemos aí, na década de 80, a expectativa de vida era em 56 anos, agora já está em 76. Teve uma mudança disso por conta da pandemia. Veja qual é a perspectiva para os anos vindouros. Aí. A gente está em 2020, olha como a base da pirâmide ela vai
afunilando, né, e aumentando em cima. A gente sabe que a base da pirâmide, para que seja uma sociedade produtiva, para que seja uma sociedade ativa, né, ela precisa ser alargada e vai afunilando, né? Isso é algo que a gente ainda está bastante atrasado, no sentido de possibilitar esse tipo de cuidado. Envelhecer é um processo, é um curso de vida. Eu não me torno idoso aos 60, aos 65 anos de idade. E nós envelhecemos de formas diferentes, gente. Então, é um curso de vida, eu tenho que acompanhar esse processo de forma longitudinal. Esse processo, ele não vai ser definido só pelas minhas condições biológicas, genéticas, isso vai depender pelo contexto que eu vivo também, vai ser definido, né? A importância, então, de você ter um sistema que consiga acompanhar exatamente para proteger, para recuperar, para a promoção da saúde ao longo de toda a vida. Ele não é homogêneo, nós vamos envelhecer, como eu disse, de formas diferentes, né? A gente tem questões importantes aí da previdência, aonde eu me aposentei há 2 anos, né? E eu tenho a Ângela que trabalha aqui em casa, que me acompanha já há quase 30 anos, que é bem mais jovem que eu, e as condições de aposentadoria dela realmente têm que ser outras. O tipo de trabalho que você faz, as condições, o contexto que você vive, todas aquelas que eu trouxe, moradia, acesso a trabalho, trabalho digno que te recompense monetariamente, veja, é um curso que tem que ser acompanhado e que tem que ter, não só em termos de acesso e assegurar assistência em saúde, isso é muito importante, que seja uma assistência e um cuidado baseado na integralidade, né? Mas também outras questões que envolvem saúde que são fundamentais para que esse processo, para que esse curso de vida, ele seja com qualidade, né? Envelhecer é um ganho social, envelhecer com qualidade de vida é o nosso objetivo, tem que ser o nosso objetivo no sentido de que as pessoas envelheçam bem. Nós nunca vivemos tanto, então a gente ainda não sabe como é. Então, a gente viveu uma situação que não é por conta do envelhecimento, mas a pandemia ela acabou afetando mais os idosos e outras situações podem vir por aí. A gente precisa ter condições de enfrentar essas situações todas, o processo de envelhecimento também, com tudo que ele traz, de uma forma a, de fato, assegurar equidade, assegurar integralidade, assegurar universalidade, que é isso que o SUS traz, né? Fortalecer esse sistema que foi necessário para que a gente passasse por esse processo que a gente está passando, que ele é necessário. 75% da população no Brasil, ela é SUS dependente, ela depende do SUS, é um sistema que mostra aí a importância dele, né? Para que a gente mostrou isso, para que a gente pudesse passar por essa fase, e ela vai de encontro, os seus princípios vão de encontro à CIF. Então, universalidade, que todos têm acesso à saúde, integralidade, não só no sentido de que seja atendida todas as necessidades da pessoa, mas que ela seja atendida de acordo, baseada nas necessidades do indivíduo e das populações, e equidade, gente. A gente precisa assegurar, sim, que aquele que mais precisa tem acesso, né? A gente precisa que isso seja de forma equitativa. Como é que a gente faz isso? É claro que só um sistema de informação ele não contribui, a gente precisa de gestão, mas dá visibilidade, como eu disse, e isso, sem dúvida nenhuma, é um aditivo importantíssimo para assegurar direito, para assegurar justiça social, para dirimir essa desigualdade que a gente vive. Então, defender esses conceitos da CIF, trabalhar com eles no dia a dia, eu acredito que é um compromisso ético nosso, sabe? Defender um modelo biopsicossocial, defender que a gente tenha instrumentos que partam e uma atenção que parta de um atendimento, de uma assistência no modelo biopsicossocial. Isso é um compromisso ético, eu entendo, e é algo que, de fato, garante aí mais justiça social. Contando essa história toda, uma das pessoas que participou na época no Conselho Nacional, que nós chamamos para conversar, o GT, CIF, do Conselho Nacional chamou, era do Ministério do Desenvolvimento Social. Um dos primeiros exemplos, modelos de instrumentos utilizados no país
pelo menos que eu tenho conhecimento, é o de concessão de benefício de prestação continuada, é um checklist da CIF, ele é de 2007. Olha que legal, né? Como a gente estava lá em 2007, a CIF é de 2001, e quando ela veio para conversar com a gente, eles já tinham feito, isso foi em 2011, 2010, eles já tinham feito uma avaliação desse processo, né, de como estava sendo com a incorporação desse checklist, porque além de desenvolver o instrumento, eles incorporaram o assistente social à perícia médica, né, a esse processo de concessão de benefício. E uma das coisas que mostrava era a diminuição do processo de judicialização, né, a entrar na justiça para conseguir o benefício. Então, o que a gente está falando aqui é de assegurar, sim, gente, justiça social, é de assegurar uma vida mais digna para todos. Queria mais uma vez agradecer. Essa é uma foto da Lourdes Dulce, uma amiga querida, no dia da luta antimanicomial, de 18 de maio, e eu acho que a Cris, quando ela disse que defendeu lá na política de saúde funcional cidadania, é isso, né? O único CID que a gente precisa é o de cidadania, né? Então, tudo isso que a gente está falando de cidadania, a gente está falando de garantir uma sociedade democrática. Muito obrigada.